Oi, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo. Então aqui a gente começa com a noção de matriz. Então vou ler aqui com vocês, ó. Uma matriz é uma tabela em que os elementos vão ser dispostos em linhas e colunas, ok? Então aqui nós temos, ó, nesse caso, 3 linhas e 4 colunas. Então a gente tem 3 linhas e 4 colunas. Então essa matriz, ela é uma matriz 3 por 4. Como assim, professora? A gente diz que esse primeiro número é representado por linha e o segundo número por coluna, tá bom? Então, ela é uma matriz 3 por 4. As matrizes, elas têm nomes indicados por letras maiúsculas do alfabeto, tá bom? Então, aqui, a gente sempre vai ter letra maiúscula, ok? Ah, desculpa, pulei aqui. Então, a gente tem M linhas e N colunas. Então, aqui seria o M e o N. Mas a gente geralmente vai usar só o número, tá bom? Tabelas com M linhas e N colunas vão ser denominadas matrizes M por N. Então, aqui a gente tem o quê? M linhas, 3 linhas. A gente tem 3 linhas. E quantas colunas? 5, né? Então, é 3 por 5. Essa matriz é o quê? Eu tenho quantas linhas? 4. E aqui eu tenho 2 colunas. Então, eu tenho uma matriz 4 por 2. Essa daqui, a gente tem 2 linhas e 3 colunas. Então, tem uma matriz 2 por 3. Aqui eu tenho uma matriz o quê? 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2. Por quê? Porque o número de linhas e colunas é igual. Então, é exatamente o número. Matriz genérica. Essa matriz, às vezes, causa um pouquinho de confusão. O que acontece aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui a gente tem A11. O que é esse A11? Esse A11 significa que esse primeiro número aqui é linha, depois vem a coluna, como a ordem da matriz, tá? Então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna, tá bom? Então, ele indica a posição da matriz, do elemento na matriz. Então, aqui ele só quer que identifique, ó, A11, primeira linha, primeira coluna. No caso, ele manteve a ordem, ó, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Não teve nenhuma pegadinha. Então, aqui é só a gente identificar os termos, porque a gente vai precisar quando ele pedir para preencher essa tabela. Então, 0, 1, menos 2. Já aqui no B, o A11 é primeira linha, primeira coluna, menos 1, segunda coluna o 0, terceira coluna o 2. Já aqui, ele quer que a gente escreva a matriz. O que acontece, ó? Como é que eu vou fazer isso, professora? Escreva a matriz, dado que o A é 3 por 1. O A e J é 3i menos 2j. O que é isso? O que a gente diz disso aqui? Esse 3 por 1 aqui significa o quê? 3 linhas e uma coluna. Então, o que a gente faz aqui primeiro? Eu só boto A. Então, 3 linhas e uma coluna. Vai ser isso, certo? Então, que linha é essa? Primeira. Que linha é essa? Segunda. Que linha é essa? Terceira. Que coluna é? Primeira. Só tem uma. Então, são esses elementos que a gente vai calcular, tá bom? Essa é a nossa matriz A.
Então, a gente calcula aqui no cantinho, ó. Quem é o A11, quem é o A21 e quem é o A31. Isso aqui é como se fosse uma funçãozinha, né? A gente vai substituir nessa fórmula. Sendo que o I é o primeiro e o J o segundo. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. 3 menos 2, que vai dar 1. Já aqui vai ficar o quê? 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, menos 2 vai dar 4. Aqui a gente vai ter o quê? 3 vezes 3 menos 2 vezes 1. Então, 3 vezes 3 é 9, menos o 2 vezes 1, que dá 2, vai dar 7. Então, essa é a minha matriz A. 1, 4 e 7. Então, aqui a gente vai ter um outro exemplo. Vamos ver como é que é essa matriz aqui. Determine a matriz A, duas linhas, vou escrever aqui de novo, ó. 2 linhas e 4 colunas, né? 2 por 4. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que da outra vez, ó. São 4 colunas, né? 1, 2, 3, 4. E 2 linhas. Então, aqui, primeira linha, 1, 1, 1, 1. Segunda linha, 2, 2, 2, 2. Primeira coluna, 1, 1. Segunda coluna, 2 e 2. Terceira coluna, 3 e 3. Quarta coluna, 4 e 4. Então, não é difícil da gente montar essa matriz aqui. O A. Esqueci do A aqui. Então, aqui ele quer A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 e A24. Então, como é que vai ficar? Ele diz que é 2 vezes I mais 3 vezes o J. O I é o primeiro e o J o segundo. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Então, vou ter 2 mais 3, que é 5. Aqui, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Vai dar 2 mais 6, que dá 8. 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 3 é 9. Então, aqui vai dar 11. Aqui eu vou ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 4. Então, eu vou ter 2 mais 12, que vai dar 14. Aqui, atenção que mudou, ó. Agora a linha 2. Então, 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 1, que é 3, 7. 2 vezes 2, mais 3 vezes 2. Então, eu vou ter 4, 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai dar 10. Aqui eu vou ter 2 vezes esse 2, mais 3 vezes 3. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui vai dar 13. E 2 vezes 2, mais 3 vezes 4. Então, vai ficar 4 mais 12, que é 16. Então, como ficou a nossa matriz A? 5, 8, 11, 14, né? Na primeira linha. 5, 8, 11 e 14. E na linha de baixo,
7, 10, tá na ordem certinha, 13 e 16. Certo? Espero que vocês tenham entendido, ok?